Olá, boa tarde, tudo bom, criançada? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, ou bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, saímos das palavrinhas escritas com SS, que a tia aplicou a aula de terça-feira, e a tia deu umas dicas para você, né? A dica foi, entre duas vogais, quando tiver o sonzinho do sa, sé, si, só, su ou são, do S de sapo, as palavrinhas são escritas com dois S. Então a tia deu o exemplo da missa, a tia deu o exemplo do professor, e tem outras palavrinhas, né? Girassol. Então o sonzinho no meio da palavra está sendo do sa ou do sol. Parece que nós estamos falando do sa, sé, si, só, su, são do sapo. Então, quando esse sonzinho for entre duas vogais, lembra que a tia falou? São dois S's que se escrevem nessa palavra. To, se, ó, sonzinho do se, do sa, sé, si, só, su, são. Então, são dois S's. Agora, nós vamos entrar quando é um S só entre duas vogais. Um S entre duas vogais. Por isso que a tia falou, ó, tem que prestar atenção como se ouve, como se pronuncia, para a gente saber entender como é que se escreve aquela palavrinha. Ok? Então, nós vamos lá para a página de português, tá? Livro de português, página 114, ok? Página 114, e aqui vai estar escrito assim, ó. Palavras, tá vendo aqui, ó? Palavras com S entre vogais. Palavras com a letrinha S entre vogais. Vem um texto, tá? Um texto para ser lido. E esse texto manda você ouvir. Por que manda você ouvir? Para você entender a pronúncia das palavrinhas que aparecem no texto, que tem a letra S no meio das vogais, ok? Não são dois S, é um S. Por que quando eu boto dois S, tem som do sa, sé, si, só, su, são, e quando eu boto um S só muda? Então você vai entender, ok? E lembrando também que a tia disse para vocês que os dois S se separam. Na hora de separar a sílaba, eles se separam. Cada um vai para um lado, tá bom? Vamos lá. E aqui vem um textozinho, o nome desse texto é O Lugar de Todos os Pássaros. E vem o texto assim, ó. Lauro tinha um pássaro que se chamava Asinha. Olha aqui, ó. Começou a aparecer o primeiro S entre duas vogais, vogal A e vogal I. Asinha. Presta bem atenção. Desde filhotinho. Todos os dias eles iam juntos à casa, olha aqui, ó, da vovó de Lauro, Dona Larissa. Olha aqui, tá vendo? Para tomar sorvete no jardim, depois da escola. Desde criança, Asinha, que é o pássaro, tá? Asinha vivia na gaiola de Lauro e todo mundo que ele conhecia estava no caminho entre a casa de Lauro e da avó da Larissa. Ou seja, esse pássaro conhecia alguns amiguinhos do Lauro, nesse percurso que ele fazia todo dia. Aí aqui, ó, um dia a Asinha não quis tomar sorvete. Lauro quis saber o porquê e perguntou à avó. Lauro, ele quis saber o porquê, né? E perguntou à sua avó, né? Porque a Asinha não queria mais tomar o sorvete. Aí o que aconteceu? Ele perguntou, vó, o que a Asinha tem, né? Ou o que tem o Asinha? A avó olhou e viu que a Asinha não tirava os olhos dos outros pássaros das árvores, que voavam para onde queriam e não tinham gaiolas. Olha bem, pois moravam nas árvores. Então ela disse ao neto, o homem foi feito para andar. Olha o que a vovó falou. O peixe para nadar. As plantas para florescer. Tá vendo? E para que foram feitos passarinhos? Naquele momento, Lauro entendeu o desejo de Asinha e o soltou. Asinha agradeceu ao amigo, voou para junto dos pássaros e foi para o céu, que é o lugar de todos os pássaros. Legal essa história, né? Ele deu liberdade ao passarinho que só vivia preso em gaiola. Também eu não gosto de pássaro na gaiola, não. Tia Eulália também não gosta. Mas tem gente que cria, né? E o único meio de criar alguns pássaros é colocando ele em uma gaiola, em um viveiro. Mas eu não acho bacana. Eu acho que os bichinhos ficam ali
querendo ir encontrar a família deles e não pode. Mas isso não vem ao caso agora. O que a tia quer dizer para vocês que em todo o percurso do texto você vai ver 10 palavrinhas escritas com S entre vogais, mas que na hora que a gente vai ler, não faz o som do Sá, Sé, Si, Sol, Sul, São. Faz o som da letra Z. Letra Z. Então, toda palavrinha que tem o S no meio de duas vogais, quando nós vamos ler, nós falamos como se ela fosse a letra Z. Por exemplo, casa, mesa, camisa, todas têm um S entre vogais. E o som dessa palavrinha é da letra Z. Não esqueçam disso. E 2 S entre vogais faz o som do Sá, Sé, Si, Sol, Sul, São. Então, na página 115, você vai ver que as palavras estão embaralhadas dentro de um retângulo. E do lado, manda você formar sílabas com essas palavras. Todas elas, a letrinha S vai aparecer entre as duas vogais. Eu não sei que palavrinha você vai formar, mas tem que ser uma palavrinha que existe. Não pode ser uma palavrinha inventada. Ah, vou inventar a palavrinha. Não pode. Você vai criar uma palavrinha que tem o S entre duas vogais e essa palavrinha tem que existir. E na hora de ler, o som da letra Z, ok? Vou dar uma dica. Por exemplo, tem um pedacinho do vi, do so, tem o A do AEIOU, o JO do jornal, o LI, o RO, o DO. Por exemplo, a tia vai criar uma palavrinha aqui. Ó, aviso. Tá vendo? Eu criei uma palavrinha, aviso. Eu coloquei o A, depois o vi, depois o S com O, que aqui não faz só, faz O. Na hora de ler, é avisou. Se eu ler avisou, essa palavra não existe. Então, quando você lê a palavrinha, tem um S só no meio da palavrinha. E se você ler essa palavrinha com o som do Sá, Sé, Si, Sol, Sul, São, você vai ver que essa palavrinha não existe. Então, você vai pronunciar ela com o sonzinho do Z, ok? Vou dar mais uma dica, ó. Eu pego o li e boto o pedacinho do só. Mas na hora que eu vou ler, eu não leio li só. Eu leio liso. Tá vendo? O Z faz sonzinho, o S, desculpa, faz o sonzinho da letra Z. Então, guarda essa dica. Assim como na letra R tem as regrinhas, tá? Do R brando entre as vogais, rrr, 2 R's, o Rá, R, Ró, Ru, Rão, no meio com 2 R's e na frente sempre um R só. A mesma coisa aqui. Toda palavrinha com S, não existe 2 S's na frente, tá? Não existe. Por exemplo, saída, não é 2 S, é um S só. Não existe 2 S no início da palavra. 2 S é só no meio e se tiver esse sonzinho. Não tem esse sonzinho. Por exemplo, se eu botasse aqui, ó, avi e 2 S, não ia existir, ia ficar aviçou. Essa palavra tá errada. Então a palavra tem que existir, tem que fazer sentido. Então na hora de ler, é o sonzinho da letra Z, ok? Depois você vai completar as frases. Nesse quadro que está aqui, tem umas palavras espalhadas. Todas elas é sonzinho do Z quando você vai ler. Você tem que treinar a leitura, tá? Você já aprendeu bastante pedacinho, você agora tem que juntar, começar a juntar. Juntar os pedacinhos, tá? E agora daqui para frente eu vou dar bastante frase, tá? Independente do livro. Quando eu for dar exercício de revisão ou no caderno da folhinha, a tia só vai passar frase. Vai ter que formar frase, começar a formar muita frase, tá bom? Já estamos chegando no meio do ano, não estamos em sala de aula. Se tivéssemos lá, tia trabalhar diferente, não ia ser dessa maneira. Tia ia usar outros recursos, tá? Na sala. E fica melhor para identificar quem já está sabendo, quem não está sabendo, quem já está mais na frente, quem está um pouquinho atrás, quem precisa chegar mais perto, tá bom? Então a gente vai trabalhar com frases. Quando a tia for passar alguma coisa no caderno de português, vai ser mais frases, tá bom? Para vocês começarem a formar frases simples e já ir começando na dificuldade. Bom, muitas crianças aprendem a ler agora, a dificuldade, com SS, RR, a maioria aprende a ler agora. Muitas não conseguem ler rápido com os fonemas simples, mas quando chega nesse fonema, começa a ler rápido, a mente desperta, graças a Deus. Espero que esteja acontecendo isso com você. Então vamos lá, tia, de novo, tia, me dá mais uma revisãozinha. Do um S entre duas vogais na palavrinha tem o som da letra Z. 2 S's. Quando você for ler, Sá, Sé, Si, Sol, Sul, São, ok? E na frente da palavrinha sempre um S só, tá bom? Então vamos praticar, fazer o exercício da página 115.
até a página 117. Todos eles é para você praticar. Tem aqui um diagrama para você completar na página 116, ok? Nós temos aqui a ordenação de palavras, tá? E você vai completar esses exercícios sempre com a letrinha cursiva. Olha, quando nós voltarmos, eu não sei quando vai ser, né? Estamos nessa parte aí de começar a abrir aos poucos, né? Eu quero todo mundo já sabendo fazer o nome completo. Letra cursiva, já deu para aprender, né? Em casa, eu sei que a mamãe está se esforçando o máximo, papai, alguém está te ensinando. Vamos treinar. Quando vai, tia, não sei. Sabe sim. Ok? Vamos treinar, tá bom? E na próxima semana nós vamos trabalhar com exercício de fixação, tá bom? Caderno, folhinha, já se prepare. Vai escrever, ok? Fica com Deus.